Eita, solzão bonito! Estamos aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, para conhecer uma novidade bem legal. Nova linha da Jeep, o Jeep Renegade 2025, que chega sem mudanças quando a gente fala da parte mecânica. Visualmente também, sutis detalhes, a novidade. Mais modelos na gama Renegade. Agora são 7 as versões e uma delas, de repente, vai se encaixar na sua garagem. Antes da gente falar desse modelo, né, por exemplo, essa aqui é uma cor nova, uma nova versão, é a Saara. O que eu queria falar para vocês é um pouco da história da Jeep e também do Renegade, principalmente aqui no Brasil. Vamos lá, a Jeep nasceu lá nos anos 1941, na Segunda Guerra Mundial. O exército americano precisava de um veículo que fosse valente para encarar os campos de batalha, carregar seus soldados para enfrentar ali os inimigos. É uma história, se você não conhece um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, vale a pena você entender esse conflito que marcou toda uma época na nossa humanidade. Mas vamos lá. O Jeep foi realmente um carro muito valente, foi construído de uma forma muito simples, onde os soldados tinham uma facilidade muito grande de operar o carro, de montar, de desmontar e de superar qualquer tipo de obstáculo. Eis que a guerra se foi e a necessidade, quando terminou o conflito, de dar mobilidade para as pessoas pelo mundo, cresceu muito. E aquele carro que foi idealizado para os campos de batalha acabou ganhando um mundo civil. O que antes era um suporte de metralhadora, acabou se tornando um reboque para um arado, por exemplo. E isso ajudou as pessoas no mundo todo, e no Brasil não foi diferente, a reconstruírem as suas vidas. É muito importante quando a gente pensa no veículo, não só como meio de transporte, mas como um instrumento de trabalho para as pessoas. E eis que, passada a guerra, veio esse mundo civil, novos modelos, a gente está falando de Rural, de F75, que ajudaram, inclusive aqui no Brasil, junto com o Jeep, a colonizar principalmente a região centro-oeste e o norte do Brasil. Era um tempo em que estradas simplesmente não existiam, e veículos como esses faziam muito sentido. Lá em 2015, vamos dar um salto agora, a Jeep não era uma vendedora oficial no Brasil, importava os veículos, mas não tinha fábrica, não tinha uma história com o Brasil. Lá em 2015, chega o Jeep Renegade. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento desse carro, foi no Rio de Janeiro, uma festa belíssima, e aí a Jeep virou a chave e começou a virar até um modelo meio que aspiracional para as pessoas no nosso país. Veio depois o Compass, o Commander com todas as suas versões, e aí, gente, os modelos da Jeep ganharam uma força muito grande. Quem nunca pensou, você que está me assistindo aí, você já pensou em ter um Compass na sua garagem? Um Commander? Ou quem sabe até um Renegade? Então esse é um veículo que tem realmente uma história muito importante no nosso país. Vou convidar aqui meu amigo Fábio para a gente dar um panorama no carro para você entender um pouquinho do que é o Renegade. O Renegade, ele não é aquele modelo genuinamente 4x4, quando a gente pensa num veículo para enfrentar grandes aventuras no fora de estrada. Esse não é o carro. O Renegade tem uma proposta muito interessante, em ser aquele veículo que tem uma valentia e vai te levar para uns caminhos bem legais. Isso é realmente um trunfo do modelo. Espaço é um outro grande atributo desse carro. Na frente, daqui a pouco eu vou dirigir, você vai ver o espaço que a gente tem quando a gente está aqui na parte dianteira do carro e também na parte de trás. Quando a gente pensa num veículo para carregar 4 pessoas, ele tem uma dimensão meio reduzida, não é um veículo grande, não é um SUV grandalhão. Então você aqui carrega 2 pessoas com muito conforto e uma terceira até vai ali no banco do meio, desde que não seja um Paulo Cruz ou um Fabinho, Tem que ser realmente um carro um pouco mais, uma pessoa um pouco mais com medida de tamanho. O porta-malas é até razoável pelo tamanho do carro, Você tem aqui um espaço, vou deixar a litragem aqui na tela, então dá para você carregar a sua bagagem desde que você não seja extremamente exagerado, como algumas pessoas são quando vão pegar a estrada. Como eu disse, essa aqui é uma versão nova, é a Saara, faz parte da nova gama da Jeep, e essa cor também é uma novidade. Bom, como a gente tem realmente concentrado, vou até fechar a porta aqui, como a gente tem concentrado as mudanças no Renegade 2025, na sua linha e nos preços, é isso. Queria só te convidar agora a embarcar comigo num test drive para a gente comentar um pouquinho
dessa motorização, toda a linha tem o motor 1.3 turbo, é o T270, e rende 185 cavalos, tem um desempenho bem bacana. Então eu te convido a embarcar comigo no test drive agora. Bora! Bom, vamos colocar a máquina em movimento e eu já vou começar fazendo umas considerações muito importantes. Quando a gente fala de Renegade, esse veículo, como eu disse, né, que foi lançado lá em 2015 no Brasil, criou-se uma expectativa muito grande quando ele chegou. Puxa, um Jeep, né, a gente tinha a lembrança dos Willys, a Rural, né, de todos os carros que rodaram com a marca, né, a F75. Então, puxa, você fala assim, cara, eu esperava que um Renegade Jeep fosse me levar para qualquer lugar. E não é assim. A proposta desse carro não é ser um legítimo 4x4, tá longe disso. E aquele SUV para te levar num lugar bacana, né, para você fazer um passeio pro sítio, para fazenda. Nas versões 4x4 dá até para você encarar um barro, uma situação um pouco mais complicada, sem ser aquele off-road raiz. Se você quer um off-road raiz, meu amigo, aí você vai para um Wrangler, por exemplo. Vai desembolsar 3, 4 vezes mais para ter um legítimo 4x4 da marca na sua garagem, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês antes da gente falar propriamente desse motor, porque quando ele, como eu disse, chegou no Brasil, muitas críticas em cima dele. Mas quem experimentou, quem dirigiu, eu fiz várias viagens com ele. Vou até colocar uma imagem aqui muito interessante, muito legal, para mim, marcou muito. Um passeio que eu fiz com ele para o Jalapão, né? E foi com uma versão a diesel 4x4 e ele foi muito bem, como você está vendo nessas imagens. Um carro muito especial, né? Quando a gente pensa no veículo, no que ele entrega mecanicamente, né? E a proposta que a gente quer, poxa, onde que eu vou levar esse carro? Qual é a minha proposta? O que eu estou pensando? Você tem que adequar o caminho, né? Claro, né? A sua necessidade, a sua viagem, tá bom? Então, nesse ponto, o Renegade vai muito bem, tá? Só queria fazer esse primeiro bate-papo com vocês. Quando a gente fala dessa motorização, linha 2025, né? Vou colocar aqui todo o line-up, né? Todos os modelos, as versões, todos os preços aqui na tela, para você entender o que é o Renegade 2025. Eles aumentaram as versões para pegar uma gama maior de compradores pelo bolso. Você tinha uma distância grande entre as versões, a topo de linha e as versões de entrada, e agora você tem esse meio de campo aí preenchido. Fez bem para o carro também, tá? Eu acredito que vai dar mais opções para as pessoas que querem realmente um SUV dessa categoria. Falando em SUV, tem muito SUV que a gente chama, são os pseudo off-roads, aqueles carros que ganham uma alturinha um pouquinho maior, um ângulo de entrada, tal, vai lá em 1 metro e chancela o carro como um SUV. E na realidade, na minha cabeça, não sei se na sua é assim, na minha cabeça, SUV, ele tem que ter realmente uma valentia diferente, tá? Para entregar realmente o que o próprio nome, utilitário esportivo. E SUV é para te levar a lugar diferente, é aquele bichinho para você criar na cidade e ir para o shopping, né? Tem muita gente que compra o estilo, mas não compra a essência do carro. Isso é importante também a gente destacar. Vamos lá, essa motorização T270, 27 Nm de torque, é um torque legal, né? E os seus 185 cavalos associados com um câmbio automático muito eficiente. Quando a gente fala da versão 4x2, que a maioria da gama é o que mais vai vender, ele tem um sistema legal, né, no diferencial dianteiro, no eixo dianteiro, onde você consegue transferir as rodas de forma automática um pouco melhor para sair de uma situação um pouquinho complicada. Nada que seja muito complicado, tá? Um pouquinho complicado. Nas versões 4x4, você tem inclusive modo de condução. E aí você ganha realmente uma valentia extra, né? Dá para você encarar, né, uma trilha um pouco mais forte. Desde que não seja nada mais radical, como eu já falei. Tá? Se você tem uma proposta, se você quer uma pegada realmente off-road, com certeza esse aqui não é o veículo. É aquele carrinho, já vou te falar de novo ainda, para você ir para o caminho, vai para o sítio, vai para a fazenda, né? Vai pegar uma lama, vai pegar uma buraqueira e ele vai muito bem. Então essa é a proposta do Renegade. Quando a gente fala de espaço,
né, de comodidade a bordo. O carro é realmente muito bom. Aqui na frente, né, eu sou um cara 1,82 m, mais larguinho, né, estou muito bem acomodado. O banco é realmente muito bom, de muita qualidade. Quem vai no banco traseiro vai bem também, tá? 2 pessoas ali viajam com muito conforto. Uma terceira, né, como o carro ele tem uma dimensão mais compacta, claro, vai mais apertado, tá? Mas vale a pena você, quando eu falo de compra de carros, você que está me assistindo esse vídeo, pô, viu o preço, viu o carro, pô, gostei, né? Pô, leva quem anda com você para fazer um test drive, leva na concessionária, a família, pô, vou viajar com amigos, estou só um casal, pô, leva alguém ali, bota no banco traseiro para ver se você se encaixa. Porta-malas não é muito grande, né? Tem que aí também ser comedido. Você tem a possibilidade de meter um rack de teto e aquele bagageiro, que aí você ganha mais versatilidade. Vai atrapalhar um pouquinho ali no vento, né, no barulhinho, mas pô, vai de boa também. Então são boas oportunidades que você tem para curtir o carro. E carro, né, a gente tem aí um projeto, vou deixar o link aqui, de algumas viagens que a gente faz. É um projeto bem bacana que a gente tem, que é o Caminhos 67. O Caminhos 67 é uma proposta de fazer viagens a bordo de veículos com amigos e com a família. Então, para mim, quando eu penso num carro, eu penso logo nisso, tá? Eu quero realmente fazer uma andança legal com a minha família, com os meus filhos, né, com as noras, ou com os amigos. Aí, para mim, é realmente o que tem de legal. Beleza, pessoal? Obrigado aí por sua companhia. Agradeço aí se você deixar aquele seu comentário. Se você achar que esse vídeo merece um like, você deixa também, né? E comenta para eu responder para vocês o que você acha do Renegade. Vale a pena? Você entende a proposta do carro? Você entende que ele não é um off-road legítimo, 4x4 para você fazer grandes trilhas? Não é nada disso, né? Você já dirigiu um Renegade? Você já teve uma experiência com ele, né? Me conta aí, pra gente conversar, bater aquele papo legal. Beleza? Obrigadão, gente. Valeu!